Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos aqui a esta aula de ciências. Sou o professor Davi, vou trabalhar com os senhores ciências do 9º ano, aqui da Escola de Ensino Militar Igarapé da Fortaleza. Nós vamos hoje trabalhar a primeira parte do capítulo 1 do seu livro didático, que é exatamente a parte que fala da estrutura da matéria e radioatividade. Vamos ver de que é feita a matéria, as formas da matéria e vamos então chegar à teoria atômica de Dalton. Esse assunto ele está na página que vai da página 11 até a página 13. E eu gostaria então que ao final desta aula e do estudo, os senhores pudessem resolver as questões 1 e 2, que estão lá na página 37. Tudo bem? Espero que a gente consiga aqui compreender esta aula hoje, né? No ano de 1803, existia um químico, que é o químico inglês John Dalton, e ele então desenvolveu uma teoria tentando explicar de que é feita a matéria. Essa teoria de Dalton, ela vai ser resumida assim em 3 passos principais. Qual o primeiro passo? Toda matéria é formada de minúsculas partículas esféricas e maciças, denominadas átomos. E eu quero então que os senhores agora comparem isso com uma bola de bilhar, né? Uma esfera maciça. O que é isso, maciço? É que ela é preenchida por dentro. Ela não é oca, por exemplo, como um coco. Ele é oco, tem água ali, ele tem aquela parte por dentro que não tem nada. Então, a questão maciça é o diferente do oco. Então, traz aqui esse primeiro passo do modelo atômico de Dalton para a gente dizer que ela é maciça, ou seja, ela é totalmente preenchida por dentro. Ok? Aqui, esses átomos, senhores, eles não podem ser criados, segundo a teoria de Dalton, e nem podem ser destruídos. E cada substância, então, ela vai ser constituída de um tipo de átomo. Então, o que é que vai diferenciar uma substância da outra? Exatamente o tipo de átomo. Se uma substância é formada com átomo X, ela vai ser aquela substância X. Outra substância que é formada com átomo Y será, então, a substância Y. Então, os átomos que criam a matéria, que criam a substância, eles são diferentes de substância para substância. Okay? O segundo passo da teoria atômica de Dalton é exatamente que os elementos, todos eles são formados por átomos isolados iguais. Ou seja, os átomos eles estão ali de uma forma isolada, não estão em conjunto, não estão presos, e eles são iguais, conforme a substância, como já dito anteriormente. Eles têm mesma massa e mesmo tamanho, e eles não podem ser divididos. Você não pode dividir os átomos. Um terceiro passo da teoria atômica de Dalton, exatamente ele diz que a combinação de diferentes átomos numa proporção de números inteiros origina substâncias diferentes. Foi aquilo que foi dito anteriormente, né? Átomos diferentes originam substâncias diferentes. Então ele fala sobre isso no terceiro passo. Ele diz que numa proporção de números inteiros, ou seja, aqueles números que os senhores aprenderam lá na matemática, ele diz que esses números inteiros, então, vão originar substâncias diferentes. Por exemplo, 2, 3, 4 átomos de acordo com o arranjo ali para cada átomo. Esse postulado de Dalton, ele explica, então, 2 leis ponderais que antes a gente verificava, que é a lei de Lavoisier. Qual é a lei de Lavoisier? A lei da conservação das massas, né? Nós já vamos ver. E também a lei de Proust, que é a lei das proporções de massa, que nós vamos tentar explicar como que a lei de Dalton consegue identificar essas leis que tinham sido desenvolvidas anteriormente, né? Conforme a lei de Lavoisier, o que era que ele dizia então? Ele dizia que a lei da conservação das massas, na natureza, nada se perde e nada se cria, mas tudo se transforma. E o que é que significa isso, então, senhores? Significa que se eu reagir 3 gramas de uma substância com 8 gramas de uma outra substância, vai dar 11 gramas de uma substância diferente. Percebe que 8 com mais 3 é igual a 11. Então, vou já dar um exemplo para os senhores. Imagina que eu pegue o carbono, que é o C, que é o elemento químico,
e reage esse carbono com o oxigênio, que é o O maiúsculo. Quando eu reagir gás carbônico C com oxigênio O2, que é o gás oxigênio, que é o gás que nós respiramos, vai dar o quê? CO2, que é o gás carbônico. Imagina que eu peguei 3 gramas de carbono e reagi essas 3 gramas de carbono com 8 gramas de oxigênio, do O2. Quantas gramas de CO2 eu vou ter? Pela lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas, eu terei ali 11 gramas de gás carbônico, correto? Então vamos agora para a lei de Proust, que é a lei da conservação, a lei das proporções. Então, toda substância, o Proust dizia assim, que toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição. O que é que quer dizer isso? A lei de Dalton, ela também explicou essa lei. Então, vamos pegar o mesmo exemplo da reação que a gente pegou anteriormente, do gás carbônico. A gente viu lá que 3 gramas de carbono se une a 8 gramas de oxigênio, produzindo o quê? 11 gramas de gás carbônico. Se a gente deseja obter 2 moléculas desse gás carbônico, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que usar o dobro das quantidades de carbono e de oxigênio. Por exemplo, quantos gramas nós usamos de carbono? 3. Quantas nós vamos ter que usar agora? 6. Quantos gramas nós usamos de gás oxigênio? 8. Quantas nós vamos ter que usar agora? 16. 8 mais 8, 16. Quando a gente vai ter lá no final 11, agora nós vamos ter quanto? 22. Então, se eu quero obter aquela substância ao dobro, eu vou multiplicar ao dobro. Se eu quero ao triplo, eu vou multiplicar por 3, 4, 5, dependendo da quantidade que eu quero. Então, isso era o que dizia a lei de Proust, que dizia não, o que diz, né? A lei de Proust. Então, toda a teoria atômica de Dalton, ela veio explicar exatamente isso, que toda a matéria é constituída de átomo, que esses átomos, eles são uma esfera maciça, indivisível, que cada substância é formada por átomos diferentes, o que diferencia uma substância da outra é exatamente o átomo, e que essa teoria de Dalton então vai explicar a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa, e também explicar a lei de Proust, que é a lei das proporções das massas. Eu espero que os senhores tenham compreendido e tenham entendido. Qualquer dúvida, os senhores podem me perguntar lá no meu privado, no WhatsApp. Muito obrigado. Até a próxima aula.